E aí pessoal, tudo bem? Como tá aí na capa, hoje vamos falar sobre perdão. É um tema bastante delicado, mas muito importante, né? E não pode deixar de ser falado. Então vamos meditar sobre isso hoje. E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Como eu falei na abertura, hoje vamos falar sobre perdão. E antes da gente entrar alguns versículos que eu separei da Bíblia para eu ler aqui para vocês pensarem, meditarem. Eu quero ler uma história popular bastante conhecida. Eu já tinha conhecimento dela há muito tempo. E que a sabedoria popular também fala, né, sobre o perdão. E a vinda de nosso Senhor Jesus é justamente sobre o amor de Deus para nos dar o perdão, perdoar nossos pecados. Então, eu queria ler um pouco isso aqui rapidinho e depois a gente vou ler e falar sobre o que tem na Bíblia. Não em tom de apontar o dedo para ninguém. Nós só vamos ler e vamos ver o que a Bíblia nos recomenda e falar um pouco sobre experiência de vida, né? Que todos nós temos nossas experiências. E uma vez eu aprendi com alguém falando que as nossas cicatrizes ficam, né? A ferida sara, mas fica a cicatriz. E nossas cicatrizes são um remédio para curar outras almas, curar outras pessoas. Então, ou seja, são marcas de experiência. E todos nós temos nossas experiências. Então, quero compartilhar um pouco de algumas coisas com vocês, mas antes vamos ler. Deixa eu ler essa historinha aqui. Com certeza alguns já conhecem. Dois amigos estavam caminhando no deserto. Num certo ponto, eles tiveram uma grande discussão e um deles deu um tapa na cara do outro. O rapaz que recebeu a bufetada ficou muito triste e, sem dizer nada, ele escreveu na areia: "Hoje meu melhor amigo me deu uma bufetada na cara." Eles continuaram andando até encontrarem um oásis com um lindo lago, onde pararam para se refrescar. O rapaz que levou a bufetada caiu em um buraco com lama e começou a afundar, mas seu amigo o salvou. Depois que ele se recuperou desse choque, escreveu em uma pedra: "Hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida." Curioso, o amigo que bateu nele e o salvou perguntou: "Quando eu te dei um tapa, você escreveu na areia. Agora que te salvei, você escreveu na pedra. Por quê?" E o outro amigo respondeu: "Quando alguém nos machuca, devemos registrar na areia, onde os ventos do perdão podem apagá-los. Mas quando alguém faz algo bom para nós, devemos gravá-lo em uma pedra, onde nenhum vento pode apagá-lo." Aí tem tipo assim, moral da história: não valorize as coisas que você tem em sua vida, valorize as pessoas que você tem em sua vida. Na sabedoria popular, as pessoas sempre falam do perdão. E na prática, né, é muito difícil. Muito difícil quando a gente se sente magoado, quando a gente se sente traído, quando a gente se... A traição em todos os sentidos, né? A traição não é só coisa entre casal. A traição é uma falta que qualquer pessoa pode fazer com você. Principalmente os mais chegados, né? Principalmente os da família, principalmente os mais amigos, porque geralmente um estranho a gente não tem muita expectativa, mas aqueles que são chegados, como falei, amigo, família, o peso é muito grande. E independente de qual seja o grau, a gente não sabe medir a dor da outra pessoa. Eu tenho meus problemas, eu sei quanto foi grave para mim, mas talvez o meu não seja tão grave quanto de alguém que está assistindo aí nesse momento. E talvez seja tão grave para você, mas para mim não tenha sido. Então, independente do nível da traição, da agressão, da mágoa, como eu falei aí no título, o perdão liberta. A gente, quando se sente magoado, que a gente sente aquela ira, às vezes ira, isso só faz mal a nós. A gente passa a carregar a pessoa que nos magoou. A gente passa toda hora a lembrar e aquilo nos faz mal
E o nosso cérebro descarrega isso nos nossos órgãos. E com o tempo vira um problema de saúde, também, problema físico. Mas aqui a gente fala mais sobre coisas da alma, né? Sobre a nossa espiritualidade, nossa vida com Deus. E na Bíblia tem muitas passagens sobre perdão, porque Jesus veio ensinar sobre o perdão. Inclusive na oração que a gente faz, né? A gente fala, pede a Deus para Ele perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido. A gente pede para que Ele nos perdoe a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E muitas vezes a gente só quer o perdão e a gente não consegue liberar o perdão. A gente, por nós mesmos, pela nossa natureza humana, a gente não consegue. De jeito nenhum, pelo contrário, a gente passa anos carregando a outra pessoa, odiando a outra pessoa. E às vezes, muitas vezes, a outra pessoa que fez o mal a nós nem lembra mais. Né? Também tem um ditado popular, né? que fala, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. E é verdade. Às vezes a pessoa não sabe nem o que foi, mas não lembra mais. E a gente vive carregando essa pessoa. E só atrapalhando a nossa vida. Tem muitos exemplos de sabedoria popular, mas eu quero ler alguns versículos aqui da Bíblia, né? Para que nós possamos meditar com o mestre, né? Com o mestre dos mestres, que é Jesus. Tem um aqui muito interessante, também muito conhecido. Deixa eu baixar aqui. Que é o Pedro, né? O Pedro era muito impulsivo. Quem já leu a Bíblia sabe as passagens de Pedro, algumas coisas que ele acha, como eles eram acostumados com a lei antiga, que era olho por olho, dentro por dentro, né? E ele era muito impulsivo ainda. Por mais que andava com Jesus, Jesus ensinando, mostrando a outro estilo de vida, mas ele ainda guardava muito. Tanto é que quando Jesus chegou a ser, estavam chegando os soldados para prender Jesus, ele puxou a espada e cortou a orelha do Malcolm. Aí vamos lá. Então Pedro aproximou-se de Jesus, isso está em Mateus 18, o versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E respondeu Jesus, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, tipo, se a gente acha que deve perdoar um pouco, Jesus coloca outro tanto enorme. Por que eles falam, a Bíblia fala tanto de perdão? Jesus veio para perdoar, para morrer por nós como remissão e perdão dos nossos pecados. Quem se arrepender será salvo, né? E seus pecados perdoados. E na nossa vida diária, se nós não pormos em prática isso, o maior prejudicado somos nós. Claro que eu não estou falando friamente nem usando a Bíblia para apontar a vida de ninguém. Claro que não, não é isso. Nós vamos apenas pensar, como eu já falei, se é pior reter, se é melhor, aliás, viver retendo um ódio, uma raiva, uma mágoa de alguém, carregando isso para o resto da vida, ou se é melhor a gente lutar e decidir perdoar. Porque é uma decisão. É uma coisa que a gente tem que sentir vontade de se libertar. Porque a gente vive carregando as pessoas, a gente vive arrastando, tipo como se tivesse aquela corrente amarrada no tornozelo com uma bola de ferro pesada, como se usava antigamente. E a gente não consegue se libertar disso. E a gente vive preso, achando que a gente está livre, mas na verdade a gente quer prender a outra pessoa que nos magoou, mas na verdade a gente que vive preso, a gente que vive acorrentado. E mesmo sem saber, o negócio fica tão profundo que a gente não sente isso, a gente não imagina isso. Mas quando a gente encontra a palavra, encontra um conselho, principalmente os conselhos de Jesus que tem na Bíblia, a gente consegue ter um entendimento de que o perdão liberta e a gente começa a praticar o perdão e a gente vai libertando a nossa alma. E é sobre isso que eu quis fazer esse vídeo. Para você que tem mágoa, todos nós temos, todos nós passamos coisas na vida que nos leva a ter ódio, nos leva a ter mágoa, nos leva a ter rancor, mas isso não nos serve. Não nos serve de bem, não nos serve de nada que preste. Só nos serve coisas ruins, até problemas de saúde física, quanto mais espirituais. Então, se nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, e nós não temos a mesma disponibilidade de perdoar quem nos machucou,
A Bíblia mesmo fala. Então, se você perdoar, você será perdoado. Mais uma vez, repito, sei que não é fácil. Cada um sabe a sua dificuldade. Cada um sabe o que passou. E eu passei anos tendo raiva de uma pessoa, de um amigo, por causa de uma coisa que para mim foi muito grave, que parecia o fim do mundo. Mas eu cresci, eu evoluí, e depois isso para mim, só quem perdeu foi eu. Passei anos guardando uma mágoa. Várias situações, não só essa, outras. Mas depois, quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus, que a gente começa a ver as coisas diferentes, uma das primeiras coisas que a gente começa a querer praticar é o perdão. Claro que a nossa natureza humana muitas vezes quer que a gente seja reativo, reaja da mesma forma, mas com o tempo a gente vai praticando, vai evoluindo. Então eu aconselho a você que assiste, somos um pequeno grupo, mas sei que vários assistem, comece a praticar o perdão, se liberte, peça força a Deus, ore, busque a Deus, como Jesus veio para nos perdoar, e procure repassar. Tudo que a gente recebe de Deus, a gente tem que repassar. Então ele é amor, ele mandou Jesus para perdoar os nossos pecados. E nós aqui temos que praticar o perdão. Eu vou ler só mais um versículo aqui para a gente terminar. Em Marcos 11, 25 e 26. E quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Como eu já falei, a gente quer perdão de Deus sobre nossas vidas, que nós falhamos todo dia, a gente pede perdão a Deus todo dia, várias vezes ao dia, mas a gente não consegue praticar o perdão contra nosso próximo. Então é isso. O perdão liberta. O perdão cura. E o perdão salva. Então Deus abençoe, até a próxima. E que Deus entre na sua casa com providência, com a paz. E não esqueça, o perdão liberta. Que Deus entre no seu coração e que você decida se libertar disso. Busque força com Deus que você vai conseguir, tenho certeza. Por mais grave que seja a situação, você precisa se libertar. Você precisa perdoar. Tá bom? Deus te abençoe e que Deus te ajude e vai dar tudo certo. Tá bom? Até a próxima. Fiquem todos com Deus.